Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, aqui pelo canal do Boi, com transmissão também pela internet e pela TV Imaculada Conceição. Olha, na edição de hoje do Agricultura BR tem informações importantes, como a identificação de um surto de peste suína africana no Camboja. Você vai saber tudo o que está acontecendo a respeito das discussões, debates em relação ao ICMS nos estados para as indústrias. Vai ver que a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, reduziu a sua estimativa de embarques de soja para a campanha 18-19 para 67 milhões de toneladas. Você tem ainda as informações internacionais. Aquele órgão internacional global trouxe novas estimativas, tanto de produção quanto de consumo de cereais e grãos no mundo todo. E olha, eu abro o programa falando a respeito deste surto que foi identificado no Camboja. O que aconteceu? A OIE, a Organização Internacional de Saúde Animal, ela trouxe a informação, reporta que foi identificado um surto de peste suína africana no Camboja. De acordo com aquilo que está informado, são 500 animais que foram identificados com a doença. Um dado importante e que nós trazemos em relação ao que vai acontecendo em relação à peste suína, que essa doença que afeta determinantemente a China e também o leste europeu, entre outros países, tem se espalhado rapidamente para regiões chamadas adjacentes, ali próximo à China, próximo ao leste europeu, e agora tem mais uma identificação da peste suína, agora nesse novo reporte da OIE, no Camboja. A Agricultura BR segue e agora eu falo a respeito das questões de impostos, tributação para a indústria. O que acontece? Volta-se a discussão de diversos temas em relação à renovação pelos governos estaduais daquilo que é chamado de Convênio 100, que traz essa percepção de uma certa facilidade para as indústrias e isso traz algum tipo de preocupação. Eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior, ele vai explicar melhor essa história. Nós já temos trazido esse assunto no Agricultura BR há algumas edições, Pulga, e isso acontece porque é um fator importante. Volta-se ao debate como que isso tem ocorrido na discussão entre os governos estaduais, governo federal. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o governo de São Paulo, onde estão algumas das mais importantes indústrias de insumos agropecuários do país, vinha sinalizando que iria para a reunião do Conselho de Secretários da Fazenda, o CONFAS, na sexta-feira, com a intenção de defender a eliminação da isenção de ICMS para produtos como rações, agroquímicos e também para fertilizantes. Mas ontem, diante de uma conversa com deputados da Frente Parlamentar Agropecuária, o governador de São Paulo, João Dória, desistiu da ideia e disse que agora passa a argumentar pela manutenção dessa isenção. Bom, o Conselho de Representantes, de secretários de Fazenda de todos os estados, o CONFAS, decidiu desde 1997, através desse chamado Convênio 100, que isentaria de ICMS esses produtos que são insumos destinados à agropecuária. Bom, caso esse Convênio 100, vença no dia 30 de abril agora e não seja renovado, para os produtores que trabalham na agricultura, haverá um aumento no custo de produção de 8% até 11%, segundo estudo da Confederação Nacional de Agricultura. E para os pecuaristas, mais elevado ainda, aproximadamente 14% de aumento nos custos de produção. Por isso, empresas do setor se mobilizam para manter o Convênio 100 por pelo menos 3 anos. Mas o governo de São Paulo recuou, mas pretende a renovação por apenas 1 ano. O problema, Fabiano, é que nas votações do Conselho de Secretários de Fazenda do Brasil, é preciso unanimidade para aprovar ou rejeitar medidas tributárias. Portanto, está aí uma
preocupação para os produtores rurais e principalmente para as indústrias, né, que perdem essa isenção que obteve nos estados. Portanto, o convênio 100 é muito importante, ele vai alterar o custo de produção para o produtor rural, seja ele pecuarista ou agricultor. Agora, há estados no Brasil que estão em graves dificuldades financeiras, por isso recuam ao conceder essa isenção. Será um debate difícil na sexta-feira, dia 5, quando tivermos uma reunião desse conselho, né, do CONFAS, Conselho dos Secretários de Fazenda de todos os estados. Entre os estados que pretendem sair, né, abolir essa isenção, estão Mato Grosso e Rio Grande do Sul. São Paulo, como eu disse, vinha sinalizando, já recuou. O Rio de Janeiro já estava fora por ter decretado calamidade financeira. E outros estados também estão em situação de calamidade financeira. Portanto, há muita preocupação porque os custos vão subir. Frederico Dávila, por exemplo, que é vice-presidente da AproSoja São Paulo, associação que reúne os produtores de soja de São Paulo, do estado de São Paulo, disse que o tema preocupa muito os produtores de São Paulo. Ele teme que uma eventual retirada desse benefício fiscal traga a figura, né, futuramente, a figura da fuga de indústrias agroquímicas do interior de São Paulo para outras regiões. E ele lembrou, os estados quebrados podem até votar contra essa prorrogação do convênio, mas se São Paulo fizer isso, será um tiro no pé. Foi a argumentação que ele teve com João Dória, governador de São Paulo, que decidiu recuar. Então, há muita preocupação, a reunião é próxima e essa decisão será tomada agora no dia 5. Lembrando, o convênio 100, Fabiano, vence no dia 30 de abril. Caso não seja renovado, os custos rapidamente recairão sobre os produtores, já que o preço dos insumos utilizados na propriedade rural devem subir. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Bom, eu vou conversando aqui com os telespectadores, daqui a pouco vamos falar sim a respeito desse documento que foi feito, documento importante, feito pelas principais instituições da agropecuária do país, e aí envolvendo aquelas que trabalham com suco de laranja, que trabalham com soja, com indústria, a Biov, a Abramilho, as federações da agricultura de todos os estados brasileiros, a CNA, entre diversas instituições que fizeram uma carta de apoio à reforma previdenciária ao presidente Jair Bolsonaro. Ainda hoje eu falo desse tema, sim, está sendo aqui discutido em todos os grupos aqui no qual a Agricultura BR está envolvido. Vamos falar sim desse assunto, então o pessoal está animado, está acreditando na reforma e principalmente no que ela pode trazer de benefícios para o crescimento do país. Daqui a pouco falamos sobre este tema. Falo agora a respeito de soja e os números que foram apresentados pela ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. De acordo com a ANEC, há uma redução na estimativa das exportações brasileiras. Esse é um dado importante porque mostra ali uma nova situação, um novo termômetro em relação àquilo que se espera de embarques. A ANEC, que previa no seu último levantamento 73 milhões de toneladas a serem embarcados de soja pelo país, agora acredita em 67 milhões de toneladas. Você acompanha na tela comigo aqui como é que ficou os cenários desenhados para exportação. Em janeiro, a ANEC trazia o levantamento de 73 milhões de toneladas na sua estimativa de exportação. Os números apresentados agora, em abril, trazem uma estimativa de 67 milhões de toneladas. A ANEC, ela traz o número aqui que na campanha passada, 17-18, foram 84 milhões de toneladas. Um dado importante é que a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais não apresentou o motivo que faz com que se tenha essa redução. Entretanto, com você que acompanha a Agricultura BR, o canal do Boi, sabe muito bem que algumas questões, elas estão diretamente envolvidas. Entre elas, essa da peste suína africana sobre o rebanho chinês, que se por um lado faz com que chineses comprem menos soja, faz com que comprem mais carne suína, que vai consumir soja nos países produtores. Esse é um fator importante. O outro é em relação àquilo que se espera do acordo comercial entre China e Estados Unidos.
Mostro agora o cenário das exportações brasileiras, de acordo com a ANEC. Aqui nós vamos trazer o que aconteceu durante esse ano de 2019 já. Ela mostra, no mês de março, um embarque de 8.600.000 toneladas, mostrando aqui um dado importante em relação à produção brasileira. Um primeiro trimestre com 13.300.000 toneladas. De acordo com a ANEC, há uma redução de 12% frente ao mesmo mês no ano passado. No acumulado do ano, chega a esse valor aqui, que somam esse volume, mostrando ali uma situação em relação ao que nós temos de embarques do Brasil e que tem, principalmente, do total exportado, mês de março, por exemplo, 70% foi para a China. Então, mostra realmente um bom desempenho ainda de exportações, mas também com esse embarque forte para a China, mas não mostra uma perspectiva tão positiva assim em torno dos próximos meses. Por quê? Essa soja que foi comercializada e que foi embarcada, aconteceu antes. Então, a comercialização dessa soja já exportada aconteceu antes. E para abril, aí os números, pelo menos de acordo com os deadlines que a ANEC divulgou, eles são menores, é uma estimativa menor de embarques de soja do Brasil para os mais diversos destinos nesse próximo mês. É o destaque do Agricultura BR. Fala agora sobre os números globais da agricultura. O Conselho Internacional de Grãos divulgou novas estimativas em relação à produção e também o consumo internacional, é o que a Agricultura BR traz agora. Em relação à produção, a expectativa desse conselho é de um ligeiro aumento, foi um aumento realmente pequeno, mas mesmo assim houve um aumento em torno da estimativa de produção. Ao mesmo passo, houve uma redução na expectativa de consumo. Vamos ver os números, então, do Conselho Internacional de Grãos. Na sigla em inglês, é o chamado ICG. A produção agora é estimada, produção global, tá? Trazendo aí os principais produtos do agronegócio, soja, milho, trigo e arroz, entre outros. Ela chega agora a 2.125 bilhões de toneladas. Esse é o número da produção. 4 milhões de toneladas acima da última estimativa. Por outro lado, o ICG, ele trouxe um consumo de 2.174 bilhões de toneladas, mostrando ali uma situação um pouco menor, né, ali cerca de 3 milhões de toneladas menor do que aquela que se tinha anteriormente, de acordo com os dados da própria instituição que traz o levantamento global para os cereais consumidos e produzidos em todo o mundo. Eu lembro que em breve teremos mais números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com relatório de oferta e demanda e você, claro, acompanha todos eles aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Fala agora a respeito de dólar, e dólar afeta todos os negócios e as pressões que acontecem sobre a moeda norte-americana, né, ou sinais positivos, vêm do cenário externo e também interno. Vamos ver como é que está o dólar agora, vamos acompanhar a moeda norte-americana. A Agricultura BR destaca o dólar, mais uma vez em queda, com um recuo de 0,37% a R$ 3,84. O dólar abriu a quarta-feira com os investidores de olho na tramitação da reforma da Previdência e o otimismo no exterior diante dos dados positivos dos Estados Unidos e China por conta desse possível acordo que pode haver entre os países. Então, isso está dando ali um cenário um pouco mais interessante. Lembrando, de novo, daqui a pouco eu vou destacar isso com a equipe do Canal do Boi em Brasília, mas teve esse posicionamento do agronegócio brasileiro a favor da reforma previdenciária numa carta que foi feita de apoio ao presidente Jair Bolsonaro.
Vou falar agora a respeito de dólar ainda, mas vou conversar com Walter Pulga Júnior, está aqui posicionado conosco, ele vai nos trazer essas informações. Pulga, tem muita movimentação, Brasília está ali naquela efervescência, né? Setores da economia brasileira já se manifestaram muito claramente em relação à reforma da Previdência, de maneira positiva. Como é que o mercado está sentindo esse momento? Olha, o mercado, pelo menos quando falamos de câmbio, né, os operadores de mercado de câmbio, Fabiano, veem com bons olhos esse conforto que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, tem agora na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele vai participar de uma reunião para discutir, né, o que fazer com a reforma da Previdência. Lógico, Paulo Guedes teme que ela seja desidratada, ou seja, ela seja enfraquecida. Mas, de qualquer maneira, o apoio de 44 entidades ligadas ao agronegócio a essa reforma proposta pelo governo traz, de certo modo, uma tranquilidade, pelo menos para o ministro da Economia, né? Antigamente ministro da Fazenda, o Paulo Guedes. Por isso, o mercado opera com cuidado e o dólar continua em baixa. A perspectiva é positiva, até porque, Fabiano, além de um avanço com sinais positivos na negociação entre Estados Unidos e China, que você lembrou agora há pouco, há também números bons que vieram da China ontem e hoje pela madrugada. Portanto, a economia chinesa não estaria tão prejudicada assim como a princípio alguns analistas apontavam. Esses números trouxeram, inclusive, as bolsas na Ásia nesta madrugada em alta, contagiaram as bolsas europeias nesta manhã, que operavam também com algum movimento de alta. São notícias boas. De qualquer maneira, aqui no Brasil, de olho no que ocorre lá fora e de olho no que ocorre aqui dentro, o dólar tende ainda uma baixa, e você falou agora há pouco, já perto de R$ 3,84, uma queda de 0,36%, 0,38%. Agora, de olho mesmo, o mercado está na Bolsa, porque as negociações realizadas ontem trouxeram de novo a Bolsa em baixa, viu, Fabiano? Queda ontem de 0,70%, voltou àquela faixa de 95.300 pontos aproximadamente. O volume de negócios recuou para menos de 9 bilhões e meio de reais, abaixo da média diária, mas o que acontece é o seguinte, o próximo grande evento é mesmo esse encontro do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça. E o índice Bovespa abriu diante disso com uma alta de 0,64%. Agora há pouco, ainda mantendo a faixa dos 95 mil, mas já tendo ultrapassado aí os 96 mil pontos hoje, a Bolsa agora opera em alta de 0,62%, mas já abriu em alta de 0,64%. A expectativa é que a Bolsa brasileira hoje, mercado de ações, opere em alta e o índice Bovespa, que é o índice de referência, termine aí pelo menos acima de 96 mil pontos. A repercussão do que vai ocorrer na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara, durante esta tarde, é que vai determinar o andamento dos negócios, não só agora à tarde, mas amanhã principalmente. De olho na informação, o que ocorre em Brasília vai determinar o comportamento do mercado financeiro hoje. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Essas questões ligadas ao dólar, elas influenciam muito os negócios, principalmente com soja aqui no Brasil. Tivemos um pico com a moeda norte-americana, chegou até R$ 4,00 e agora nós vemos ela recuar como era esperado, caso as coisas dessem certo, começassem a funcionar de novo, né, começasse a ter um bom andamento aqui no país. Aparentemente, esse bom andamento volta, né, e agora temos o dólar cedendo. Vamos saber como é que vem os negócios agora, então, com soja em Chicago. Você tem aqui as posições de curto prazo negociadas. Temos aqui maio a $9,13 mais 4 bushel. Julho, $9,19 mais 4, agosto a $9,23 mais 2, ligeira queda de 0,6%, mas vem estável, e setembro $9,33 por bushel, ligeira alta de 0,2%, mas também dentro da estabilidade, é o que nós temos agora com soja em Chicago. Vamos saber como é que vem as posições agora negociadas nos portos brasileiros, é o que você acompanha, a apuração da Granos Corretora, Porto de Santos e Paranaguá, com valores de referência aqui a R$ 77,50, é o que nós destacamos agora neste momento no Agricultura BR. Vamos falar sobre algo que impacta diretamente, traz algumas preocupações em relação ao produtor rural
brasileiro e, de certo modo, toda o Brasil que produz, o Brasil que trabalha. Eu estou falando do tabelamento de fretes. Sobre este assunto, a nossa equipe de reportagem em São Paulo conversou com Eduardo Sampaio, ele que é secretário nacional de políticas agrícolas. E ele falou sobre o tabelamento de fretes, falou também sobre recursos financeiros disponibilizados para o Plano Agrícola Pecuário e por que o governo e o Ministério da Agricultura querem provocar uma competição para se ter disposição de crédito. Para o Eduardo Sampaio, isso deve fazer com que as taxas elas se reduzam e haja facilidade de acesso do produtor rural ao crédito agrícola. Confira. A questão do frete pode até reduzir ou influenciar de modo negativo nas nossas exportações, já que o tabelamento influi muito, né, no custo para transportar a mercadoria até os portos. O Ministério da Agricultura pretende fazer o quê diante desse problema? Olha, provavelmente o setor agrícola é o setor mais afetado pelo tabelamento de fretes, porque é o setor que depende de fretes de terceiros, que transporta cargas mais pesadas por distâncias mais longas. Então, isso é competência do Ministério da Infraestrutura, ministro Tarcísio. Mas a ministra Tereza Cristina está diuturnamente em contato com eles, tratando disso, inclusive aportando informações que vêm do nosso setor para poder aperfeiçoar essa tabela enquanto a lei persistir. Com essa tabela, o senhor também acredita que fica difícil para o agronegócio ter uma atividade, vamos dizer assim, rentável? Vai diminuir a rentabilidade do produtor? Se aplicada a tabela, o custo do frete torna a exportação de milho inviável nesse momento. Então, por isso que é de muita preocupação nossa. As exportações estão ocorrendo, porque algumas pessoas não devem estar aplicando a tabela e porque tem contratos antigos que estão pagando milho mais caro. Mas esse é um exemplo muito claro que mostra a importância dessa tabela e do custo do frete para a agricultura. A mídia tem abordado a intenção do governo de reduzir a sua participação no financiamento do agronegócio, até com redução da participação do Banco do Brasil. Essa é uma proposta que vem do Ministério da Economia ou vem do Ministério da Agricultura? Não, aí tem muita especulação sobre isso, né? O norte do governo, e não só para a agricultura, financiamento bancário, é o seguinte: a gente quer propiciar a concorrência. Todo produtor sabe que o custo do dinheiro é muito alto. Se ele não tem acesso ao crédito rural oficial, o dinheiro é muito caro para ele. E um dos motivos de ser caro é que a competição entre os bancos é muito pequena. Então, o spread bancário é muito alto. Então, o que o governo quer é propiciar a competição entre os bancos e outros agentes financeiros, que não são bancos, no financiamento rural. Então, às vezes as pessoas falam, o governo quer tirar o Banco do Brasil. Não, não é isso. Ele quer que os outros bancos concorram também pelo crédito. Se, por acaso, isso levar à diminuição da participação do Banco do Brasil, é uma consequência, não é uma ação direta que a gente quer, que o governo quer diminuir o Banco do Brasil no financiamento rural. Bom, uma das alternativas para garantir renda para o produtor, que tem sido assunto, inclusive na sua secretaria, Secretaria de Política Agrícola, é o incentivo à adesão ao seguro rural. Seguro rural terá um subsídio maior, terá uma política do governo voltada para aumento dessa adesão do produtor e garantir com isso renda? Sim, o seguro rural é uma coisa cara. Então, em todo lugar do mundo em que o seguro ficou importante, tem uma participação do Estado. O Estado paga uma parte do custo do seguro. Às vezes paga muito, às vezes paga pouco. Nós não somos um país rico, então o nosso percentual de participação é relativamente pequeno, mas é importante. Uma intenção nossa, e isso está lá com a gente também, é aumentar o volume de recurso disponível para a subvenção do seguro rural. Isso não quer dizer que eu vou ajudar, que eu vou aumentar a participação em cada operação. Eu quero participar em mais operações, eu quero incluir mais produtores do seguro, porque aí eu evito vários problemas para frente. A perspectiva é de aumento desse subsídio, como tem pleiteado o Ministério da Agricultura? Sim, olha, o ano passado a safra está sendo colhida, era 370 milhões dedicados a isso. Essa safra agora vão ser 440. São números pequenos. Nós estamos trabalhando com um horizonte de pelo menos 1 bilhão para a próxima safra. É factível conseguir isso numa época em que o governo está ajustando contas e pretende conter seus gastos? O governo pretende conter seus gastos e é importante que contenha. O aumento do gasto público também está por trás desse spread bancário que eu falei. E nós estamos discutindo isso com a equipe econômica, óbvio, pessoas da Secretaria do Tesouro Nacional, pessoal do Banco Central, mas então estamos discutindo a política agrícola como um todo. Crédito, apoio a preço e seguro. Nesse bojo, a nossa ideia é sim, apoiar um pouco mais o seguro, porque também temos uma margem um pouco melhor para trabalhar, porque hoje a taxa de juros base da economia está mais baixa. Então a gente tem uma margem para trabalhar nisso.
Assunto importante, você viu ali tabelamento de fretes, como é que a visão do Eduardo Sampaio, secretário nacional de política agrícola, tem sobre a questão. Isso precisa realmente ser resolvido. E também sobre questão de seguro rural e disposição, acesso a crédito agrícola. São elementos que podem ter uma melhora muito forte para essa campanha 2019-2020, cujo nós vamos ter já a apresentação do Plano Agrícola no próximo mês. Portanto, não é só a quantidade de recurso, mas também como que vai ser esse acesso. Isso pode representar um avanço muito importante para a agricultura brasileira. E a seguir no Agricultura BR, eu vou trazer aqui algumas informações a respeito das entidades do agronegócio. 43 entidades do agronegócio brasileiro enviaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro de apoio à reforma da Previdência, assuntos que você vai acompanhar daqui a pouco no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Voltamos já. E olha, nossa equipe de reportagem conversou com o diretor financeiro de agronegócios do Banco Santander, o Carlos Aguiar, a respeito dos cenários atuais para o setor. E ele disse o seguinte, que o produtor rural precisa ter bastante cautela com esse momento de volatilidade. Acompanhe. Aqui na apresentação dos dados do Rally da Safra, Carlos, no momento em que você manifestou, lembrou de algumas nuvens, algumas preocupações no lado financeiro do agronegócio. O que você tem detectado no mercado financeiro que deveria preocupar ou preocupa quem está atuando no agronegócio? As nuvens são as incertezas, né? E dentre as incertezas que a gente tem preocupação, a primeira é essa guerra entre Estados Unidos e China. Além de trazer volatilidade para o mercado, às vezes é bom, tem sido bom para o Brasil, né? Tem mantido prêmios no Porto Alto, mas se eles ficarem de bem, vamos dizer assim, ou se acertarem, tem um estoque monstruoso de soja nos Estados Unidos que vai para a China em detrimento da brasileira. E isso faz com que o prêmio no porto brasileiro caia. E significa preço menor para o produtor brasileiro. Então, essa é uma das incertezas. Então, se eu tivesse hoje que falar qual seria a decisão para tomar, tentar começar a pensar em custo da próxima safra e já fazer um hedge para os preços que estão aí. Eu não acredito, eu acho que os preços que estão aí hoje são bons, o câmbio tem segurado isso como oportunidade e eu acho que tem que aproveitar essa janela e não ficar esperando que ela melhore. Isso é um ponto. O segundo ponto, também muito relevante, é a questão do preço do frete. A gente tem uma questão judicial aí de que se vale a tabela ou não vale a tabela. Estamos usando finalmente os contratos, estão acabando os contratos velhos com os preços velhos. E eu não sei se o país tem pressa ou não, mas precisa decidir sobre a tabela dos fretes, que ela é super importante, principalmente para os lugares distantes do porto, que nem Mato Grosso. Afeta a rentabilidade do produtor também. Agora, o Santander tem um projeto novo que vocês desenvolveram para rede de produtor. O que é esse projeto cujo lançamento foi feito recentemente? Basicamente, nós criamos uma mesa de commodities agrícolas. Nesse primeiro momento, nós lançamos café, boi gordo, soja e nós oferecemos proteção de preço, tanto em reais quanto em dólar, para os produtores. Obviamente que tem que ser um produtor qualificado para fazer hedge. Então nós colocamos um faturamento desses produtores de pelo menos 30 milhões de reais, ou seja, são produtores grandes. E se for uma PJ, né, não for pessoa física, também produtor, ou da cadeia, é faturamento de empresa acima de 10 milhões de reais. Esse faturamento só atinge uma parte mais alta do público. Existem saídas para quem está na camada mais baixa de faturamento? A saída para quem está na camada mais baixa de faturamento é antecipar as vendas. Venda física mesmo. Não é o ideal, mas é o que tem no mercado hoje. Porque o hedge, ele implica num crédito maior e numa volatilidade que talvez precise de mais caixa do que uma venda física futura, onde o crédito fica com uma trading, por exemplo, ou uma cooperativa. Nas últimas semanas, volatilidade no mercado muito grande,
já sinaliza dinheiro mais caro. Lá na frente, mercado futuro negocia taxas de juros mais altas. O dinheiro vai ficar mais caro lá na frente? Vai depender muito da questão do governo conseguir avançar com as reformas ou não. O que nós temos visto atualmente é pontual. Pontual que eu digo o seguinte, nos últimos dias a gente tem visto por uma taxa de ano alguma coisa com 0,20 mais caro. É muito pouco. Agora, existe toda uma expectativa que está precificado nas operações de longo prazo. Por exemplo, 7 anos para frente, está precificado abaixo de 2 dígitos, a 9%. Isso nunca existiu. Se começar essa volatilidade a ficar muito forte, esses preços somem. Eles voltam para patamares anteriores de 2 dígitos, né? Em termos de custo de dinheiro. Então, o risco é o longo prazo começar a esticar e aí afeta inclusive o curto prazo. Está aí a entrevista com o diretor de agronegócio do Santander, falando a respeito da volatilidade no mercado financeiro e como que isso pode interferir ou impactar nos negócios dos produtores rurais de todo o país. Por aqui eu falo sobre milho e no cenário internacional, vamos saber como é que vem milho negociado na Bolsa de Chicago, é o que você acompanha comigo agora. Nós temos milho vindo na estabilidade, mas em campo positivo. Maio vem a $3,62 o bushel, julho $3,71 mais 2, setembro $3,80, dezembro $3,90 mais 2 por bushel. São os negócios que nós temos agora com milho na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco, a Agricultura BR traz informações do mercado do café e também o fechamento desse grande evento da Organização Internacional do Café, a OIC, que você acompanhou, aconteceu no Quênia e que você acompanhou as informações por aqui através do deputado Evair de Mello. Daqui a pouco nós voltamos com essas e outras informações. Olha, você tem acompanhado as informações desse grande evento, um evento internacional maior que acontece no mundo todo, lá no Quênia, a respeito do mercado de café. Quem esteve lá e nos trouxe as informações aqui praticamente de maneira diária foi o deputado federal Evair de Mello. Você vai acompanhar agora uma espécie de fechamento desse evento, da participação dos brasileiros. O Evair de Mello ele conversa com o Breno Mesquita, presidente da Comissão de Café da CNA, e também o Marcos Matos, do Secafé. É o que você acompanha agora no Agricultura BR. Bem, meus amigos do canal do Boi de todo o Brasil, sou Evair de Mello, estamos aqui hoje em Nairobi, capital do Quênia, encerrando os trabalhos da reunião anual da OIC, Organização Internacional do Café. Ao meu lado, Dr. Breno pela CNA, ao meu outro lado, Dr. Marcos pelo Secafé. E gostaria de ouvirmos do que foi essa experiência e qual é a mensagem, Dr. Breno, para os produtores de café do nosso país. Bom, primeiramente, ficou muito claro que a questão do consumo é crucial para que o produtor mundial possa sobreviver. Não tem sentido produzirmos mais e mais sem ter o consumo adequado. Então, existe um dever de casa para todos nós, todos os países produtores, que precisamos aumentar o consumo, coisa que o Brasil já faz há muito tempo, mas principalmente que os países produtores sejam unidos e que possam trabalhar com um único objetivo, que a atividade dependa e dê dignidade a quem produz café no Brasil e no mundo. Marcos, qual é a contribuição e a mensagem que você leva para os exportadores e para os produtores brasileiros? Conforme demonstrado durante os trabalhos da OIC, o Brasil é protagonista, tem qualidade e sustentabilidade, um sistema extremamente organizado e eficiente. Então, cabe ao Brasil continuar a abastecer os mais diversos mercados, fazendo isso com muita responsabilidade. Nós temos o nosso curso de sucesso, temos que mostrar para os países produtores, os países emergentes, principalmente os asiáticos, dentro do conceito do consumo de café, como atingir. Pois bem, então encerramos a semana de trabalho aqui com a CNA, com o Secafé. Também registrar a presença, esteve aqui no evento CNC, a FAESP, do nosso estado de São Paulo, também se fez presente. Eu estou aqui pela Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e também pela Frente Parlamentar do Cooperativismo. Essa é a nossa mensagem ao Brasil. Vamos continuar trabalhando, produzindo qualidade e todos nós juntos vamos encontrar espaço para também trazer um futuro de prosperidade melhor para o nosso agricultor. E agora, até para agradecer, fomos muito bem recebidos aqui, convidar a todos a encerrar essa nossa semana degustando de café.
Tá aí, nós agradecemos o deputado federal Evair de Mello pelas informações e também essas preposições que foram discutidas no Quênia na busca de uma situação melhor para a cadeia produtiva do café. Já que o assunto é café, eu trago os números de mercado, acompanhe comigo como é que vem as posições negociadas para o Arábica na Bolsa de Nova York. Nós temos aqui a posição de mais, você vê aqui as duas posições de mais curto prazo, mesmo ganhando no dia de hoje, vem abaixo de $1 por libra-peso. Maio vem com 95 centes mais 10 a libra-peso, julho 97 centes mais 55, posição de setembro $1 mais 10 a libra-peso e dezembro $1, 3 centes mais 95 por libra-peso são as posições negociadas com café arábica na Bolsa de Nova York, plataforma S-Futures. A pressão é clara. Hoje, como nós tivemos estamos sendo desde ontem, uma redução mais intensa em relação ao dólar, o que acontece? Eles dão um ajuste, o valor fica praticamente a mesma coisa que se tinha em reais para o produtor de café. Vamos saber agora como é que vem o café robusta sendo negociada. A referência agora é na Bolsa de Londres. Acompanhe comigo, posições na tela. Nós temos aqui posição de maio negociado a $1.448 a tonelada, alta de 2,41%. Julho, $1.461 a tonelada, alta de 2,19%. Setembro, $1.476, 2% de alta. E novembro, $1.491 por tonelada. São os negócios que nós temos agora com o café robusta na Bolsa de Londres, uma referência importante para os produtores de Conilon aqui no Brasil. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do documento feito pelas entidades e instituições do agronegócio, uma carta para o presidente Jair Bolsonaro, para o país inteiro, no qual apoia a reforma da Previdência. Nós voltamos já. Nesta última terça-feira, 43 instituições do agronegócio protocolaram uma carta de apoio à reforma da Previdência para o presidente Jair Bolsonaro. Essa carta, na qual essas 43 instituições, CNA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, entre outras instituições, elas assinam e colocam à disposição do presidente, colocam de maneira muito clara o apoio que o setor do agronegócio brasileiro, que tem aí a responsabilidade de boa parte do PIB, Produto Interno Bruto Nacional, em torno do compromisso com o crescimento do país. E para isso, as entidades, elas acreditam e têm trabalhado também conjuntamente, mostrando que a reforma da Previdência é algo essencial para que o país tenha crescimento e, principalmente, que tenha um futuro promissor. Por isso, essa carta foi protocolada ao presidente Jair Bolsonaro num momento importante, no qual se discute a reforma da Previdência no Congresso brasileiro. Aqui nós temos essa carta assinada por 43 entidades. Ela foi entregue nesta última terça-feira pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Alceu Moreira, juntamente com 26 federações de agricultura, também a CNA. A Citrus BR fez essa comunicação, juntamente com a carta, para todas as entidades, instituições de imprensa, empresas da imprensa brasileira, em relação ao que foi disponibilizado nela. Você pode acessar essa carta também no nosso portal sba1.com. A Agricultura BR segue e agora nós vamos trazer para você um assunto extremamente importante. Vamos falar de defensivo. Sabe por quê? Sabe aquela história que falam, toda vez, de que há um uso muito grande de defensivo agrícola, que são mais de 5 litros por sei lá qual capacidade? Pois é tudo fake, é tudo mentira. E aí, nós temos uma situação de competitividade no Brasil muito interessante, porque, na verdade, o produtor rural brasileiro, o setor da agropecuária usa muito bem o defensivo agrícola. É sempre muito bom lembrar que, se não houvesse defensivo agrícola, a maior parte da população mundial já teria morrido, e de fome. Porque se não tiver defensivo agrícola, simplesmente a maior parte da produção de alimentos do mundo sequer existiria. E ele, utilizado de maneira correta, dentro das recomendações técnicas da indústria, garante um bom resultado.
É o que você vai acompanhar agora nesta entrevista. Dr. von Zuben, obrigado por ter vindo. Vamos falar um pouco agora sobre uma discussão aí que permeia a mídia, né, em geral, que o brasileiro consome 5 litros de defensivos por ano, ou seja, o Brasil é um dos países que mais consome defensivos agrícolas e isso fica nos alimentos? Bom dia. Antes de mais nada, eu agradeço o convite, a oportunidade e, de fato, esse é um tema extremamente importante e que seja esclarecido, porque essa informação ela segue sendo distorcida, né? É importante a gente colocar os números nos devidos lugares. O Brasil é uma das maiores agriculturas do mundo, sem dúvida nenhuma. O fato é que nós somos grandes campeões em produção de soja, suco de laranja, carnes, então, tanto na produção quanto na exportação. De fato, o mercado de defensivos no Brasil ele é um mercado grande, existe um fator agravante que faz com que a necessidade de utilização dos defensivos seja ainda maior numa agricultura de clima tropical, quando você compara com países de clima temperado. Então, esse é um fator. O que os números de fato dizem? O Brasil e Estados Unidos brigam pela liderança nos mercados globais dos defensivos, mas o número que importa não é esse número absoluto. A gente colocar isso de uma forma em perspectiva, quanto se utiliza de fato de defensivos por área cultivada. Então, se a gente pega que o Brasil está ali brigando pela primeira posição com os Estados Unidos em tamanho de mercado, a hora que a gente joga por área cultivada, o Brasil vai para 7º. Já começa a deixar uma série de países desenvolvidos como que usam muito mais defensivos agrícolas do que nós. Japão, Alemanha, França, países que são menos eficientes na utilização. Mas eu vou um pouco além, e aqui eu estou usando dados de um trabalho feito pelo professor Caio Carbonari da Unesp de Botucatu, onde ele chegou aos números, primeiro se colocando em relação à área cultivada, que já é um número bem mais preciso do que simplesmente utilizar o volume de produto. Mas o número que realmente nos interessa é quando a gente coloca a utilização de defensivos por tonelada de produto produzido, né? E aí a gente vê que o Brasil, aí de 7º ele salta para 13º, ou seja, a gente é muito mais eficiente no uso dessa tecnologia do que os países que eu já mencionei, e aí a gente inclui Estados Unidos, e Canadá e outros países europeus que são menos eficientes na utilização dos defensivos agrícolas. Esse é o número que, de fato, significa alguma coisa para a gente, né? Mas, infelizmente, existe muita distorção em relação à utilização dessa tecnologia no país. Bom, para esclarecer, o Brasil é um grande consumidor de defensivos agrícolas. Mas quando se divide o que se gasta pela área de plantio, nós estamos bem distante. Tem gente que usa muito mais do que a gente. Eu diria que a gente é campeão, sim, mas campeão na eficiência do uso desses produtos. É dessa forma que deveria ser tratado, né? Eu acho que isso é parte das características da agricultura brasileira que permitem que ela seja tão competitiva globalmente. Agora, há uma campanha muito firme de organismos não governamentais em todo o mundo contra os defensivos agrícolas. E eu pergunto, os defensivos são perigosos? Os defensivos utilizados da forma como eles são recomendados e como eles foram desenvolvidos, eles são seguros para a saúde. Tanto para a saúde do consumidor, né, que vai estar ingerindo os alimentos oriundos da produção agrícola, para a saúde do aplicador no campo, que é quem mais diretamente, potencialmente estaria exposto a esse tipo de produto, e eles são também seguros ao meio ambiente. Lembrando que o processo de aprovação desses produtos no Brasil ele passa por 3 órgãos, né? Não só o Ministério da Agricultura tem um papel importante aí de coordenação desse processo, mas também o Ministério da Saúde através da Anvisa, para garantir a segurança ao consumidor e ao aplicador, assim como o Ministério do Meio Ambiente na figura do IBAMA, que garante que aquele produto ele é seguro ao meio ambiente. Agora uma pergunta, o senhor está nesse mercado há muitos anos. O produtor brasileiro usa corretamente o defensivo agrícola ou ele exagera, ele não toma cuidados? Como o senhor vê o comportamento do produtor brasileiro?
em sua grande maioria, a utilização do defensivo agrícola, sim, ele é feito de forma responsável e de forma correta. Lembrando que existem recomendações explícitas de uso em rótulo, bula, né, além das recomendações de técnicos no campo, a gente não pode também deixar de reconhecer que existem exceções, onde eventualmente possa se fazer mau uso, mas isso acontece com qualquer tecnologia. O ponto é que aquelas exceções que acontecem, elas precisam ser endereçadas, ou seja, identificando-se algum problema, ações de mitigação, ações de educação, de treinamento precisam ser implementadas para evitar que elas sejam recorrentes, né? Isso é um fato, mas na sua grande maioria a utilização ela é feita de forma segura, garantindo assim que o aplicador ele não venha a ser contaminado com o uso do produto, que o consumidor que vai estar consumindo alimentos frescos, ele não tenha que se preocupar com a origem daquele quantidade alimento. Exatamente. E assim também o meio ambiente, né? Garantindo que o meio ambiente esteja protegido da forma como tem que ser. Bom, o senhor representa empresas que trabalham nessa área, desenvolvem produtos novos, novas moléculas, novos produtos, associação de moléculas, imagine. Mas vocês reclamam há muitos anos da morosidade para aprovação de novos produtos no Brasil. O que acontece? A Anvisa não tem recursos, o processo da Anvisa é mais exigente que de outros países, o que dificulta a aprovação mais rápida de novos defensivos agrícolas no Brasil? Você colocou muito bem, o nosso grande desafio é a morosidade no processo, né? A indústria, até pelo fato dela investir muito em pesquisa e desenvolvimento, é de interesse da indústria que o processo seja extremamente rigoroso. Isso garante a segurança de todos. Só para dar uma ideia de quanto a indústria investe no desenvolvimento de novos produtos, o processo de desenvolvimento de um novo produto ele começa com a análise de 160 mil moléculas. Ao longo desse funil, desse processo de desenvolvimento, as moléculas vão sendo descartadas por diversas características que elas apresentam e, no final, para chegar a um produto que chega a atingir o mercado, se investe 286 milhões de dólares em média, ou seja, um processo longo e custoso. Mundialmente, a média para se chegar do descobrimento até o lançamento comercial é em torno de 11 anos. Aqui no Brasil, a gente tem levado muito mais. Por quê? Porque quando você entra na fase final, que é a fase do processo regulatório, enquanto países competidores do Brasil para mercados agrícolas como Estados Unidos, Canadá, Austrália, a própria Argentina aqui do lado, levam em média 2 anos, o Brasil tem levado 8 anos em média para aprovar um novo produto. Isso é inadmissível, porque do ponto de vista de investimento, muitos projetos acabam se inviabilizando. Qual que é o motivo de toda essa morosidade? Poderia citar diversos aspectos. Eu acredito que hoje falta uma maior coordenação e colaboração entre os 3 órgãos que atuam nesse processo. Como eu mencionei antes, tanto o Ministério da Agricultura quanto a Anvisa e o IBAMA têm um papel importante nesse processo. Mas precisa haver uma melhor colaboração para que esse processo seja mais ágil, sem abandonar o rigor científico e os critérios baseados em ciência. Ou seja, é preciso uma ordenação melhor no trabalho desses 3 órgãos do governo. Exatamente. Agora, é difícil aprovar? O senhor citava que vários produtos aguardam aprovação. Quantos produtos nós temos lá na Anvisa, por exemplo, aguardando aprovação? Esse é um ponto importantíssimo. Até porque a agricultura brasileira ela está competindo globalmente, né, pelos mercados, ou seja, os países de grande produção agrícola, de novo, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, são nossos concorrentes. Na área de defensivos agrícolas, o Brasil está ficando para trás, muito para trás. Vou te dar alguns números. Hoje existem 33 novas moléculas, novos ingredientes ativos aguardando a análise dos órgãos reguladores aqui no Brasil. 5 desses produtos são bastante novos, bastante recentes, foram recém-submetidos às agências regulatórias globalmente, então eles não estão aprovados em nenhum lugar do mundo. Os 28 restantes, desses 28,
20 produtos já têm aprovação nos Estados Unidos, 19 desses produtos já foram aprovados no Canadá e na Austrália, 16 já têm aprovação, inclusive na União Europeia, que é bastante rígida no processo de aprovação de defensivos químicos. Então, a gente vê que essa situação é muito preocupante para o país, porque a agricultura, embora ainda bastante competitiva, em algumas áreas ela começa a ficar para trás. E a gente, entendendo o processo de renovação de tecnologias, ou seja, novas tecnologias sempre chegam trazendo características mais específicas, de maior segurança. Então, isso é muito preocupante para o país hoje. Aí, informações muito importantes sobre o uso de defensivo agrícola no país. Essa entrevista, as informações que estão nela, elas colocam por terra uma série de questões ali que são lendas, que acabaram se disseminando pela população brasileira. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar de feira lá no estado do Mato Grosso, vamos falar de uma iniciativa muito interessante, uma reportagem que mostra a produção agrícola de campo virando alimento direto para o prato consumidor. Olha, ideia muito boa que você confere daqui a pouco no Agricultura BR. Vamos falar de coisa boa, porque a feira em Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, o Show Rural Safra, teve um ótimo desempenho. Os negócios totalizaram 1 bilhão e 600 milhões de reais por lá. E o repórter Valdir Pacheco nos traz outras informações. Na sexta edição do Show Safra BR 163, no campo experimental da Fundação, tem um espaço onde são plantadas variedades e desenvolvidas novas tecnologias e transmitidas aos agricultores familiares. Em todas as edições, o evento oferece um olhar diferenciado à agricultura familiar, reconhecendo sua importância dentro da cadeia do agro. Durante as palestras no auditório, os agricultores estavam atentos ouvindo as opções do manejo da pecuária leiteira. A agricultura familiar foi destaque no último dia das palestras técnicas aqui na feira. O evento aconteceu no auditório da Fundação Rio Verde. É a questão da opção que a agricultura familiar tem nesse universo tão valioso que nós estamos aqui. Nós temos milho, nós temos soja e a vaca de leite é uma alternativa boa para esse pequeno produtor de agregar valor. Tá, como outra opção que eles têm aqui numa região que já é um polo, uma referência de produção de milho e soja. Poucas regiões do mundo têm essa opção de ter grão, soja e uma agricultura familiar e a vaca. Então essa eu acho que é o grande diferencial daqui de Lucas do Rio Verde nesse evento. É a possibilidade que a gente passou para os produtores de poderem fazer um leite diferente, de baixo custo e alta rentabilidade. O segundo palestrante, o William Fardim, apresentou dados da fruticultura no estado que importa em torno de 80% de outros estados. Mato Grosso tem um cinturão verde para ser desenvolvido. São produtos que nós estamos geralmente a 2.000, 2.500 quilômetros longe do mercado produtor, onde se vende esse produto. E são produtos que demandam de um transporte diferenciado e acaba não acontecendo isso. E quando chega nas prateleiras do supermercado, já chegam avariados ou com qualidade já inferior ao que o cliente mereceria comprar. Vendo o exemplo de Petrolina, onde o poder público incentivou a questão da produção em parcelas, pequenas propriedades com incentivo em irrigação, produzindo diversas culturas diferentes. E deu sucesso, em 20 anos, 30 anos lá de produção lá, isso trouxe um resultado para o município muito bom, agregado em valor, em renda, em empregos, né? E a gente olhando aqui para a nossa região do Médio Norte aqui, vê, primeiro, que o que é produzido aqui não atende o consumo nosso, então a gente temos que produzir ainda muito mais. O produto que vem de fora vem com uma qualidade inferior, quer dizer, então nós estamos comendo um produto de baixa qualidade. Em cima dessas pesquisas está a necessidade dos nossos agricultores. As palestras que nós trouxemos hoje, ela vem de encontro a uma necessidade latente ali do agricultor. Nós estamos lançando hoje aqui um programa chamado Frutifica Lucas, e que essa palestra era muito importante porque vai de encontro aos interesses, tanto da secretaria que quer implantar o projeto, quanto dos agricultores que precisam de informações para colocarem a ideia em prática. A exposição também de carneiros, a exposição de novilhas leiteiras, e precisávamos, já que nós estamos desenvolvendo essas atividades na agricultura familiar, nós precisávamos do quê? De subsídios para melhorar a questão da nutrição animal, e elas vieram de encontro a toda essa nossa demanda.
A feira superou as expectativas dos organizadores, tanto em público como em movimentação financeira de negócios fechados durante o evento. Foram 400 milhões de reais a mais se comparado com a edição de 2018. Nesta sexta edição, ao todo, movimentou 1 bilhão e 600 milhões de reais. Nós tivemos um recorde de público no evento, que foi surpreendente. Nós atingimos uma marca de 60 mil pessoas visitando o evento nesses 4 dias. E nós tivemos também um recorde em negócios. Então o evento superou. Então isso é a soma de esforços, né, tanto da fundação quanto dos parceiros, até mesmo do público para vir até aqui, para vir para o Show Safra e prestigiar esse importante evento, esse importante acontecimento que tem aqui na nossa região. Então nós temos uma meta agora na próxima edição, de aumentar o parque, né, aumentar o número de locais para exposição, para poder contemplar as empresas que queiram participar, que queiram estar presentes na próxima edição de 2020. E não esqueça da data, dia 17 a 20 de março de 2020. De Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Aí, feira com um ótimo resultado em Mato Grosso. Por falar em Mato Grosso, vou falar agora de uma oportunidade de negócios, de investimento. São fazendas, 2 propriedades rurais localizadas em Mato Grosso que serão colocadas à disposição através de leilão judicial em 2 praças. É o que você vai conhecer a partir de agora. O município de Porto dos Gaúchos está situado a 650 quilômetros a noroeste da capital Cuiabá. Possui terras férteis em áreas planas. É ideal para a produção de grãos. Após colher a soja, os produtores seguem agora em plena segunda safra de milho e feijão. É lá que se encontra o lote 1 do leilão. A Fazenda Vale do Verde 8, que possui área de 740 hectares da gleba Alvorada ou gleba CBPO. Cravado no meio norte de Mato Grosso, o município de Tapurá é um importante polo do agronegócio no estado. Atualmente, a região trabalha as segundas safras de milho, de algodão e de feijão. Tapurá é considerada a capital da suinocultura no estado. É neste ambiente marcado por intensa atividade agropecuária que está o lote 2 do leilão. Um imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior. O leilão será conduzido em 2 praças. A primeira praça terá início em 8 de abril às 2 da tarde. Se nos 3 dias após o início da primeira praça não houver lance igual ou superior à avaliação do bem, a segunda praça terá início sem interrupção em 11 de abril com encerramento marcado para 3 de maio. E atenção para a condição. O valor mínimo para a venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação atualizado pelo INPC do IBGE até fevereiro de 2019. Os interessados poderão acessar o site da leiloeira www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 3047 9800. E a seguir no Agricultura BR, você tem as últimas informações desta edição e também uma reportagem mostrando um pouco a respeito do trabalho feito com alimentos produzidos na área rural e depois indo direto para a mesa do consumidor. Daqui a pouco, essas e outras informações no Agricultura BR. A Agricultura BR traz para você agora os números em relação à soja negociada na Bolsa de Chicago e também as pontuações com a moeda norte-americana aqui no Brasil. Eu trago para você agora a soja negociada em Chicago, continua perto da estabilidade, uma certa situação negativa, vem com viés de queda. Você vê aqui perdas pequenas de 0,2% a 0,4%. Posição de maio vem negociada a $8,99 mais 4 bushel. Julho, $9,13 por bushel. Agosto, $9,19 mais 2. E setembro, $9,23 mais 6. São os negócios que nós temos hoje com soja em Chicago. Depois de 2 dias com elevação para a soja, hoje vai andando mais perto da estabilidade. Vamos saber agora como é que vem os negócios com dólar comercial aqui no Brasil. Fecha na tela comigo que nós temos o dólar caindo, perdendo um pouco, agora um pouco menos do que perdia na abertura do programa, 0,18% de queda a R$ 3,84. Assim vem os negócios com o dólar comercial neste momento.
Eu mudo um pouco agora a pauta do programa, saio um pouco daquilo que a gente fala sempre de mercado, para trazer algumas iniciativas interessantes, como essa de produzir o alimento no campo e conseguir empreender, fazer com que esse alimento chegue mais rápido na mesa do consumidor. E é isso que você vai ver agora nessa reportagem que mostra a atividade de um empreendedor que é de uma família de produtores rurais que conseguiu reduzir bastante aquilo que tem entre quem produz e quem consome. É o que você confere na reportagem de Vinícius Souza. É rápido, prático e saboroso. Os alimentos semi-prontos estão conquistando cada vez mais o seu espaço. E engana-se quem pensa que essa novidade está apenas nas grandes cidades. As fazendas também estão aderindo a essa nova forma de produção alimentar. Hoje ninguém tem mais cozinheira em sede de fazenda, ninguém tem mais cozinheira à disposição para uma pessoa, uma ou duas pessoas. Então o quadro de funcionários está cada vez mais enxuto e nós entramos com essa solução. Então a pessoa ela compra aqui, ela pode armazenar por 2, 3 meses. Pedro é formado em administração, mas desde pequeno está muito ligado à área rural, principalmente quando o assunto é comida. Seu avô, antes de vir para o Mato Grosso do Sul, era dono de um restaurante em São Paulo. Aqui no estado, se tornou fazendeiro. Pedro conta que percebeu nas fazendas a necessidade em facilitar a alimentação. Com o nome de Rural Foods, a fábrica de alimentos conta com um cardápio de dar água na boca. Bom, o cardápio ele tem 29 opções e a ideia foi colocar os pratos regionais, né, como carro-chefe, arroz carreteiro, caribel, né, que é o guisado, macarrão de comitiva. E em seguida nós pensamos em colocar pelo menos uma carne de cada, um frango, uma carne vermelha, um peixe, filé de tilápia, né, no caso. Tudo isso sobre os olhos atentos de Silmara. A nutricionista fica de olho para que os nutrientes dos alimentos sejam preservados. A gente trabalha com a programação de produção, né? Então a gente decide o cardápio um dia antes. Esses produtos são comprados também um dia antes, então toda a nossa matéria-prima são frescas. Embalados separadamente, os alimentos congelados podem ficar armazenados durante 90 dias. A nutricionista explica que isso não interfere na qualidade da refeição. O congelamento ele é o método mais eficiente de conservação, então a gente garante com que nossos produtos não percam nenhum tipo de qualidade, nem organoléptica, nem aparentemente também. Então assim, nossos produtos, depois do descongelamento, ele mantém a mesma qualidade. Depois de passar pelos olhos atentos da nutricionista, as etapas de preparo começam. Pedro mostra como tudo é feito. Por aqui, até os temperos são totalmente naturais. Esse molho que nós fazemos, ele é feito à base de ervas e com azeite, né, batido com azeite. Então ele fica bem suave para poder dar um gostinho nos legumes. Em cada setor, a preparação da comida é cheia de cuidados. Bom, esse procedimento são os legumes no vapor. Os legumes são cozidos no vapor para poder preservar todos os nutrientes, coloração e sabor deles. Ó. Após o cozimento no vapor dos alimentos, dos legumes, nós temperamos eles e misturamos, né, junto com os outros para em seguida fazer o porcionamento deles. Essa carne é manteada por nós aqui na empresa e nós produzimos ela para o carreteiro, caribel e o macarrão pantaneiro. No caso aqui nós estamos picando ela para fazer o carreteiro e o macarrão pantaneiro, tá? Então você vê ela está no ponto para fazer, está uma carne muito bonita e nós procuramos manter esse padrão de qualidade para poder oferecer aí uma comida regional bem feita. Depois de todas essas etapas, o alimento é porcionado e embalado a vácuo nas embalagens que podem ser usadas na hora de descongelar a comida. Depois que o alimento sai aqui da cozinha, ele vem para esse freezer, onde ele fica armazenado em uma temperatura de menos 18 graus, para não perder a qualidade do alimento, questão de sabor, os nutrientes. E agora eu vou escolher o nosso cardápio para hoje. Vamos ver o que tem por aqui? Arroz carreteiro. E tem um mix aqui de legumes. Agora a gente vai ver como que esse alimento congelado vai ficar.
Água fervendo, é só colocar as embalagens lá dentro e esperar de 5 a 10 minutos. Pronto, rápido e prático. Mas será que a clientela está se agradando? Depois da gente acompanhar todo esse processo de produção, é claro que a gente também precisa comer esse alimento. Eu estou aqui com a Vanessa, com o Fábio, o Pedro vem ali trazendo para a gente o prato. Como a gente pode ver, é realmente muito prático, ele vai cortar aqui. Por que vocês escolheram esse tipo de alimentação? É uma conjugação de 3 fatores. Primeiro, a praticidade, porque ele é realmente muito prático, alia muito a vida moderna, essa correria que a gente vive. Segundo é o preço, porque compensa mais você comer na sua casa do que sair, ter que pagar restaurante. E o terceiro, e eu acho mais importante, é o sabor, porque junto à praticidade e o preço, o sabor é muito gostoso, as comidas realmente surpreendem, uma variedade grande de pratos. Recém-casados e sem muita prática na cozinha, a comida congelada foi uma alternativa saborosa para esse casal. Agora a Vanessa vai experimentar aqui para ver se está realmente bom. E aí, Vanessa, está aprovado? Sim, é aprovado, muito bom. Melhor que vocês dois na cozinha, então. Sim, muito melhor. Tá certo, então muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, eu também vou experimentar daqui a pouquinho, viu? De Campo Grande, Vinícius Souza. Está aí a atividade de empreendedores rurais do campo, direto para a mesa do consumidor. Por aqui o Agricultura BR vai ficando nessa edição, nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.